Olá pessoal, eu sou Alberto Delisla e hoje vamos falar mais uma vez sobre a série da Netflix que está arrebentando, que é Round 6. Hoje vamos analisar alguns dos principais símbolos que são representados na série e vamos contextualizá-los filosófica e historicamente. Eu duvido que você não vai passar a ver a série com outros olhos depois de assistir esse vídeo. A série, afinal, não conta apenas a história de pessoas se matando, ela também conta a própria história da Coreia. Por isso, passaremos rapidamente pelo pensamento do taoísmo e também do confucionismo, que são duas filosofias que sustentam e muito a cultura coreana, com influência inclusive na sua bandeira. E é lógico, né? Para você não perder os nossos vídeos aqui no canal, já se inscreve, já ativa o sininho, porque toda semana temos vídeos novos sobre filosofia, neurociência, método científico e muito mais. Round 6 é basicamente uma série de opostos, e isso é demonstrado em diferentes níveis. Gi-hun, por exemplo, tem o último número, 456, enquanto Olin-nan é o número 001. A cor do uniforme dos participantes é um verde exatamente oposto ao vermelho dos capangas. Isso é possível de ser observado quando estudamos a teoria das cores ou quando simplesmente pegamos o espectro de cores opostas. As cores opostas, em tons mais escuros, também estão presentes no jogo que Gi-hun joga lá na estação. Há inclusive teorias que dizem que a cor escolhida no momento do jogo que vai determinar se a pessoa será participante ou carrasco no jogo. Exatamente a mesma ideia é trabalhada na primeira fase, quando os jogadores podem se mover quando há a luz verde, mas devem parar quando tem luz vermelha. A dualidade da trama é expressa ainda através do cabo de guerra e de personagens que fazem diversas referências à Coreia do Norte. Outros opostos são ainda mais flagrantes, como os temas da vida contra a morte e de ricos e pobres. Ao assistirmos a série, estamos conscientes do fato de que os jogos são inspirados em brincadeiras infantis, principalmente brincadeiras coreanas. O que talvez nos escape é a profundidade do significado de cada uma delas. Apesar do velho Olin-nan ser misterioso, sabemos que ele é um personagem saudoso de seus tempos de infância. Se tentarmos desvendar o seu passado, ao menos descobriremos que ele passou por algo que define toda a filosofia da série, a Guerra das Coreias. A história da Coreia é muito rica, muito antiga e não raramente é bastante negligenciada por nós aqui do Ocidente. Não muito diferente da China, ela também passou por várias dinastias e várias mudanças territoriais nos seus milênios de existência. Uma coisa que sempre a afetou, no entanto, foi o que chamamos de guerra por procuração. Uma guerra por procuração é basicamente um conflito onde outros países usam terceiros, enquanto eles mesmos ficam fora do combate. Aqui no canal já falamos inúmeras vezes sobre a Guerra Fria. E na Guerra Fria a gente tinha isso. Os Estados Unidos e a União Soviética ficavam apoiando várias guerrilhas, várias facções pelo mundo, enquanto as duas nações nunca entravam em conflito direto. Mas daqui a pouco a gente volta nisso. Por ser localizados no leste asiático, a Coreia é quase que territorialmente esmagada pela China. Assim, ela se desenvolveu lidando com conflitos e servindo como peça em guerras que envolviam chineses, japoneses, mongóis e assim por diante. A própria natureza dos jogos em Round 6 é exatamente essa. Com a chegada dos VIPs, vemos que os conflitos em campo não são nada além de guerras por procuração. Enquanto os ricos escolhem seus números para apostar, como se as pessoas não fossem mais do que objetos, os pobres precisam se virar para sobreviver. E a Coreia viveu essa situação não uma, nem duas, nem três vezes. Mesmo nos tempos modernos, vemos que ela passou do controle japonês, que durou de 1910 a 1945, ao controle soviético e ao controle americano. Não à toa, você provavelmente já deve ter ouvido falar do ressentimento coreano contra os japoneses. Essa história é, ainda hoje, recheada de tabus e vergonha. Durante o domínio japonês, coreanos não podiam falar o próprio idioma e eram obrigados a jurar lealdade ao imperador japonês. As autoridades japonesas se encarregavam de apagar a história coreana, tendo queimado mais de 200 mil documentos históricos do país. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, em 1939, os japoneses obrigaram mulheres coreanas a servirem como escravas sexuais a seus soldados. Em 1945, com o Japão no lado derrotado
da Segunda Guerra, a população coreana poderia sonhar com a liberdade. No entanto, de maneira bem parecida com a Alemanha, o território foi dividido em dois. As agora duas Coreias viveram ainda sob ditaduras e não demoraria para que uma tentasse invadir a outra. Em 1950, a Coreia do Norte invadiria a Coreia do Sul, quase conquistando o território completamente. No entanto, os americanos voltaram para ajudar os sul-coreanos, que dessa vez dominaram o território quase que completamente. Até que o bloco comunista voltou a ajudar a Coreia do Norte, levando o país a ficar mais uma vez dividido quase que pela metade. Se olharmos para a dinâmica da Guerra das Coreias, vamos ver uma irônica semelhança com Cabo de Guerra. Ol Il-nan, dentro do elevador, diz: "Julguei cabo de guerra na minha terra natal quando eu era novo." O duplo significado disso provavelmente passa batido pela maior parte dos espectadores. Na verdade, o jogo na Coreia é conhecido como Juldarig e tem algumas diferenças básicas, se comparado ao que chamamos de cabo de guerra. O jogo tem grande significado cultural e religioso para os coreanos, que também usam o termo com frequência para se referir à guerra entre as duas Coreias. Assim, as palavras de Il-nan poderiam ter um significado literal, mas também dizer que ele vivenciou a guerra, o que não seria nada difícil de imaginar, já que qualquer coreano da sua idade viveu aquele período, né? O jogo também tem grande significado preditivo para os coreanos. Normalmente, ele é disputado em aldeias durante festivais e celebrações, com um time representando o leste e outro time representando o oeste. Os resultados de cada batalha representam as colheitas futuras. Como o time oeste representa boa colheita, o jogo frequentemente é arranjado para que esse lado ganhe. A competição é antecedida e precedida por orações, rituais e oferendas. E essas tradições sobrevivem até os dias de hoje, principalmente em regiões mais agrícolas ao sul do país, o que pode nos dar mais pistas sobre o passado de Il-nan. E falando em rituais, tradições, a própria condução de todos os jogos se mostra bastante sistemática. Para os jogadores, as regras são três. Primeira, o jogador não pode parar de jogar. Segunda, quem se recusar a jogar será eliminado. Terceira, a maioria decide se quer encerrar os jogos. Em Round 6, as regras realmente são levadas a sério. Quando um dos capangas tira sua máscara quando é ameaçado, ele é morto por desrespeitar as regras. Quando a trama de venda de órgãos é descoberta, todos envolvidos são mortos. Fica claro que o problema não é a venda, mas o privilégio que foi concedido ao médico. O maior pecado é desrespeitar a igualdade dos jogadores. Isso ainda sem mencionar o ritual do caixão. De uma maneira totalmente grotesca, a série nos mostra um dos principais conceitos de Confúcio, um filósofo chinês que viveu mais de 5 séculos antes de Cristo. Seu pensamento tinha como foco a moralidade pessoal e governamental. Ele defendia, por exemplo, o papel dos ritos e das regras numa sociedade, falando sobre o que é conhecido como regras de propriedade. Os rituais e cerimônias, grandes ou pequenos, não são descartáveis, pelo contrário, eles são coisas que garantem o senso de confiança social. Por exemplo, se você faz aniversário, você normalmente espera receber parabéns. Mesmo que isso seja um gesto pequeno, ele é um ritual que reafirma a importância de um indivíduo. Se ninguém se lembra do aniversário de uma pessoa em particular, essa pessoa pode se sentir desvalorizada. Assim, as ações repetidas e reafirmadas levam a um senso de confiança. Quando todos votam para sair do jogo, eles realmente votam para a vida normal, ou seja, aqueles que organizam o jogo cumprem sua palavra reiteradas vezes. Por isso, ninguém de fato duvida que no final o prêmio vai ser pago. Por mais sombria que seja, a organização dos jogos nunca deixa de cumprir a sua palavra. E Confúcio tinha uma interpretação diferente daquilo que chamamos de Tao ou caminho. O taoísmo clássico, ao qual Confúcio se opunha levemente, está mais uma vez representado na série, como também na história e na simbologia coreana como um todo. Todas as questões sobre dualismo que já citamos remontam a isso. A própria bandeira coreana tem o Yin Yang, ou Eulmyang, na versão coreana. Nela, vemos o círculo central, com o vermelho acima, representando o sol, a luz, o calor, a vida. E o azul embaixo, representando o mar, a escuridão, o frio e a morte. Os trigramas ao redor carregam outras mensagens de oposição. As 3 linhas inteiras no canto superior esquerdo representam o céu. As 3 linhas quebradas no canto inferior direito representam a terra. No canto superior direito, temos a lua ou a água. E, finalmente, o sol ou o fogo. Se
pegamos a versão tradicional do Yin Yang, vemos que um ponto branco está dentro do preto e vice-versa. Isso aponta para o fato de que mesmo os opostos têm dentro de si um pouco do outro. Isso também é usado na construção de cada personagem da série. Aliás, na verdade, é isso que define a jornada de cada jogador. Gi-hun, por exemplo, é bondoso e é caracterizado pelo cuidado que tem com Oh-il-nan, mas é levado a sacrificar o próprio amigo no jogo das bolas de gude. O próprio Sang-woo, por sua vez, que é primeiramente caracterizado como um gênio, acaba sendo levado à falência por ter agido com estupidez. Durante a trama, ele se mostra mais e mais egoísta, mas no final se sacrifica de maneira altruísta. E até o próprio Oh-il-nan, que pode ser caracterizado por sua alta idade, arquitetou os jogos com base em desejos infantis. Assim, com tantas nuances, Round 6 nos entrega uma trama que mostra o dualismo das cores, do dinheiro, do cabo de guerra, da personalidade de cada personagem, mas também nos mostra o dualismo da própria Coreia, do seu passado e da sua filosofia. E além de tudo, ela pode nos fazer refletir até onde podemos ir por dinheiro. Mas essa questão vai ficar para o próximo vídeo. E para poder receber esse próximo vídeo, você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E até a próxima.